História dos vulcões ativos. Imagine-se diante de um poderoso vulcão em erupção, a terra tremendo sob seus pés e uma coluna de fumaça ascendendo ao céu. Os vulcões são uma das forças mais impressionantes e destrutivas da natureza. Neste vídeo, mergulharemos na fascinante história dos vulcões mais ativos do mundo, revelando seus segredos e a ciência por trás de suas explosões espetaculares. Desde a antiguidade, os vulcões têm capturado a imaginação e o medo das pessoas. Eles moldaram continentes, devastaram civilizações e criaram lendas que ainda ressoam hoje. Vamos explorar como esses gigantes de fogo foram formados e como continuam a influenciar o nosso planeta. Nosso objetivo é desmistificar a origem e evolução dos vulcões, aumentando o conhecimento histórico e científico sobre esses fenômenos naturais. Ao final deste vídeo, você terá uma compreensão mais profunda de como os vulcões moldaram a Terra e as vidas das pessoas que vivem em suas sombras. Seção 1. O que são vulcões? Vulcões são aberturas na superfície da Terra que permitem a saída de magma, gases e cinzas do interior do planeta. Eles se formam principalmente nas bordas das placas tectônicas, onde o movimento das placas cria pontos de intensa pressão e calor. Essas erupções podem ser espetaculares, liberando lava incandescente que pode fluir por quilômetros. Tipos de vulcões. Existem vários tipos de vulcões, cada um com características únicas. Os estratovulcões, como o Monte Fuji no Japão, são altos e cunicos, formados por camadas alternadas de lava e cinzas. Os vulcões de escudo, como os que encontramos no Havaí, são largos e achatados, com erupções mais fluidas e menos explosivas. Existem também os vulcões submarinos, que se formam no fundo do oceano e muitas vezes dão origem a novas ilhas. Formação de vulcões. Os vulcões se formam através de processos geológicos complexos. Quando o magma do interior da Terra sobe através das fissuras na crosta terrestre, ele pode se acumular em câmaras magmáticas. A pressão dentro dessas câmaras pode aumentar até que o magma seja expelido violentamente para a superfície. Esse processo de formação é contínuo e molda a geografia do nosso planeta ao longo de milhões de anos. Seção 2. História antiga dos vulcões. Vulcões na pré-história. Desde os primórdios da Terra, os vulcões desempenharam um papel crucial na formação do nosso planeta. Durante a era pré-histórica, as erupções vulcânicas eram comuns e moldaram a superfície terrestre de maneiras significativas. Esses eventos cataclísmicos liberaram enormes quantidades de gases e materiais vulcânicos, influenciando o clima e a composição da atmosfera. A atividade vulcânica também contribuiu para a formação de novas terras e continentes. Importância dos vulcões na formação da Terra. Os vulcões foram responsáveis pela liberação de elementos essenciais, como água e dióxido de carbono, que são cruciais para a vida. As erupções vulcânicas ao longo dos milênios ajudaram a criar ambientes propícios para o desenvolvimento de formas de vida primitivas. Além disso, a atividade vulcânica desempenhou um papel vital na reciclagem de materiais da crosta terrestre, promovendo a renovação do solo e a fertilidade das terras. Mitos e lendas. Ao longo da história, os vulcões sempre foram cercados por mitos e lendas. Culturas antigas muitas vezes interpretavam as erupções vulcânicas como manifestações da ira dos deuses ou como sinais de acontecimentos divinos. Por exemplo, os antigos gregos acreditavam que o Monte Etna era a forja de Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia. Na Polinésia, os vulcões eram associados a Pele, a deusa do fogo e dos vulcões. Essas histórias e crenças refletem a profunda conexão das sociedades humanas com essas forças naturais impressionantes. Seção 3. Vulcões ativos e famosos. Vulcões icônicos. Os vulcões ativos mais famosos do mundo são tão diversos quanto impressionantes. O Monte Etna, na Itália, é um dos mais antigos vulcões ativos, com erupções documentadas que datam de milênios atrás. O Monte Vesúvio, também na Itália, é tristemente famoso pela destruição de Pompeia em 79 d.C. Outro vulcão icônico é o Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, cuja erupção em 1980 foi uma das mais bem documentadas da história moderna. Cada um desses vulcões tem uma história única e um impacto duradouro nas culturas locais. Erupções históricas.
Algumas erupções vulcânicas ficaram marcadas na história pela sua magnitude e impacto. A erupção do Krakatoa em 1883 foi uma das mais devastadoras, causando um tsunami que matou dezenas de milhares de pessoas e afetou o clima global por anos. A explosão do Monte Pelé em 1902 destruiu a cidade de Saint-Pierre, em Martinica, matando cerca de 30 mil pessoas em minutos. Mais recentemente, a erupção do Monte Pinatubo, nas Filipinas, em 1991, foi uma das maiores do século XX e teve consequências significativas para o clima global. Essas erupções nos lembram do poder destrutivo dos vulcões e da necessidade de estar preparado. Impacto nas comunidades. As erupções vulcânicas têm um impacto profundo nas comunidades próximas. Além da destruição imediata causada pela lava e cinzas, as erupções podem deslocar populações, destruir infraestrutura e causar problemas de saúde devido à inalação de partículas finas. No entanto, muitas comunidades encontram maneiras de prosperar ao redor dos vulcões. A terra vulcânica é extremamente fértil, o que a torna ideal para a agricultura. Em alguns lugares, as águas termais e as paisagens vulcânicas atraem turistas, trazendo benefícios econômicos. Assim, as comunidades aprendem a equilibrar os riscos e as oportunidades apresentados pela vida nas proximidades de um vulcão ativo. Seção 4. Ciência e tecnologia. Avanços na vulcanologia. A ciência vulcanológica avançou significativamente ao longo dos anos, permitindo uma compreensão mais profunda e detalhada dos processos internos dos vulcões. Pesquisadores utilizam uma combinação de técnicas geofísicas, químicas e geológicas para estudar os vulcões e prever suas erupções. Esses avanços incluem a análise de gases emitidos pelas aberturas vulcânicas, o monitoramento de movimentos sísmicos e a utilização de imagens de satélite para observar as mudanças na superfície terrestre. Tecnologia de monitoramento. A tecnologia moderna transformou a maneira como monitoramos vulcões. Sensores sísmicos são instalados ao redor de vulcões ativos para detectar pequenos terremotos que podem preceder uma erupção. Além disso, o uso de drones permite que cientistas coletem dados em áreas de difícil acesso, como crateras ativas. Satélites em órbita da Terra fornecem imagens detalhadas em tempo real, ajudando a identificar sinais de atividade vulcânica, como inchaço do solo e mudanças na temperatura da superfície. Previsão de erupções. Uma das maiores conquistas na vulcanologia moderna é a capacidade de prever erupções com maior precisão. Modelos computacionais avançados utilizam dados coletados para simular o comportamento de vulcões e prever possíveis erupções. Essas previsões são cruciais para emitir alertas antecipados, permitindo que autoridades e comunidades se preparem e evacuem áreas de risco. Embora a previsão de erupções não seja infalível, os avanços contínuos na tecnologia e na pesquisa estão constantemente melhorando a precisão dessas previsões. Seção 5. O futuro dos vulcões. Vulcões e mudanças climáticas. As erupções vulcânicas podem ter um impacto significativo no clima global. Quando um vulcão entra em erupção, ele libera grandes quantidades de dióxido de enxofre e outras partículas na atmosfera. Essas partículas podem refletir a luz solar de volta para o espaço, resultando em um efeito de resfriamento na superfície da Terra. A erupção do Monte Pinatubo em 1991, por exemplo, causou uma redução temporária na temperatura média global. No entanto, esses efeitos climáticos são geralmente de curto prazo e dependem da magnitude da erupção. Vulcões dormentes. Muitos vulcões que atualmente estão dormentes podem se tornar ativos novamente no futuro. O desafio para os cientistas é monitorar esses vulcões e identificar os sinais de uma possível reativação. Vulcões como o Monte Rainier, nos Estados Unidos, e o Monte Fuji, no Japão, são exemplos de vulcões dormentes que representam um risco potencial. Estudar a história desses vulcões e acompanhar suas atividades são passos cruciais para prever futuras erupções. Preparação e prevenção. A preparação para erupções vulcânicas é essencial para minimizar os impactos nas comunidades próximas. Isso inclui a criação de planos de evacuação, a construção de abrigos seguros e a realização de exercícios de emergência. Além disso, é importante educar as populações sobre os riscos associados aos vulcões e as medidas preventivas que podem ser tomadas.
O uso de tecnologia avançada para monitorar a atividade vulcânica e prever erupções também desempenha um papel fundamental na proteção das comunidades. O vulcão Kilauea, no Havaí, é um dos vulcões ativos no arquipélago e tem apresentado atividades intermitentes desde 2020. O Kilauea é um vulcão do tipo escudo, que expele grandes quantidades de lava e constrói uma montanha larga. O Havaí também possui o Mauna Loa, o maior vulcão ativo do mundo. Nos últimos 100 anos, apenas o Kilauea e o Mauna Loa estiveram ativos. O Parque Nacional dos Vulcões do Havaí permanece aberto, mas os visitantes devem estar cientes do significado cultural que os locais têm para os nativos havaianos. Ao longo deste vídeo, mergulhamos na fascinante história dos vulcões mais ativos do mundo. Desde a definição básica de vulcões e seus diferentes tipos, até a exploração de vulcões históricos e famosos, avanços científicos e tecnológicos na vulcanologia e as possíveis influências dos vulcões no futuro, cobrimos uma ampla gama de tópicos que mostram a importância desses gigantes da natureza. Agora que você tem uma compreensão mais profunda de como os vulcões moldaram nosso planeta e continuam a impactar nossas vidas, encorajamos você a continuar explorando e aprendendo sobre esses fenômenos naturais incríveis. Visite museus de ciência, leia livros sobre vulcanologia e, se tiver a oportunidade, participe de excursões educacionais para vulcões ativos. O conhecimento é uma ferramenta poderosa e, quanto mais soubermos, melhor podemos nos preparar e proteger nossas comunidades. Os vulcões são uma lembrança constante da força bruta da natureza e do poder transformador que reside sob nossos pés. Eles nos desafiam a entender e respeitar o mundo natural e nos inspiram a continuar investigando os mistérios do nosso planeta. Estudar os vulcões não é apenas uma jornada científica, mas também uma exploração das histórias e mitos que moldam nossa percepção do mundo. Que essa busca por conhecimento continue a nos guiar e inspirar. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo sobre vulcões e outros fenômenos naturais, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Siga-nos nas redes sociais para atualizações sobre novos vídeos e conteúdo exclusivo. Junte-se à nossa comunidade e participe das discussões sobre ciência e natureza.